Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Quero lembrar que este canal é 100% ateísta, tá pessoal? Deixar aqui um grande abraço a meus amigos ateus, céticos, agnósticos e também aos livres pensadores. Agradecer, é claro, a você inscrito do canal. Meus amigos, hoje está falando neste vídeo a respeito de algumas curiosidades do cristianismo e do livro Bíblia. Mas por que falar mais do cristianismo? A razão é simples. Vivemos em um país de grande maioria essencialmente cristã. Por este motivo falamos mais do cristianismo e do livro Bíblia, né? Um livro repleto de fantasias, alegorias, contradições, milhares de contradições, absurdos científicos e muita intolerância, né? E barbaridades. Mas não quer dizer que não falamos aqui também sobre os outros milhares de livros sagrados, outras milhares de religiões e os bilhões de deuses espalhados sobre a Terra, né? Deus algum existe, deuses são criados por homens, homens criam deuses e não deuses criam homens, tá? Deuses são reflexos da sociedade que os cria, né? Uma sociedade violenta, bárbara, como é o caso da sociedade hebraica, cria um Deus violento e bárbaro, como é o caso do Deus hebreu, arrogado pelos cristãos como sendo um ser todo bondoso, todo maravilhoso, mas que, quando analisado na Bíblia, de bom ele não tem nada, né? Quando ele próprio diz em Isaías 45, 7, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Sem contar que ele manda, ele está por trás de todas as invasões de Abraão, de Moisés, de Josué e todos os outros que se seguiram, né, nas barbaridades ali, invadindo as terras de outras pessoas, matando, saqueando, matando crianças, idosos, ao fio da espada. Né? Tudo amando dele, tudo amando desse Deus. Lembrando que o Deus bíblico, dentro da Bíblia, matou 2,5 milhões de pessoas, enquanto que o diabo, apenas 10, em uma aposta com o próprio Deus, como está escrito na história de Jó. Pessoal, só lembrando que religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Vamos às curiosidades. Você sabia, cristão, que a Igreja Católica sustentou por mais de 1000 anos que todo canhoto havia sido criado pelo diabo? Para a Igreja Católica, o canhoto era obra do diabo e todo e qualquer canhoto era mau e diabólico. Veja só. A Igreja Católica sustentou por mais de 1000 anos. Você sabe, canhoto usa o braço esquerdo, destro usa o braço direito, né? Mais. Então, só por esse fato da pessoa ser canhoto, usar mais o braço esquerdo, ele era considerado pela Igreja Católica como mau e diabólico. Veja que absurdo. Você sabia, cristão, que o Êxodo bíblico, onde narra a fuga dos judeus do Egito, é uma farsa, jamais existiu, porque a arqueologia séria, aquela que estuda seriamente, não a arqueologia paga, comprada pela religião, esta arqueologia que tenta provar, né, as existências dos fatos bíblicos, ali distorcendo, né, criando ambientes para forçar a existência daquele livro fantasioso, das coisas que aconteciam dentro daquele livro fantasioso, né? Mas a arqueologia séria vem e desmente tudo, né? E nega a existência até de escravos no Egito. Logo, o Êxodo também é uma farsa. Você sabia também, cristão, que a cobrança de juros é proibida entre os judeus? Pois é, os judeus se baseiam lá no começo, no livro deles, né, escrito por eles, né, lá no Deuteronômio capítulo 23, 20, que diz: ao estranho emprestarás com juros. Então, para eles, entre eles, eles não cobram juros, porém cobram juros a estranhos, né? E não é à toa que não é por coincidência que os maiores banqueiros do mundo são exatamente judeus. Você sabia, cristão, que a Terra tem aproximadamente 13,5 bilhões de anos e a Bíblia afirma que a Terra tem apenas 6.000 anos? Veja que absurdo. Você sabia, cristão, que existem fósseis de dinossauros de 75 milhões de anos? E a justificativa dos cristãos, já que dizem que o livro Bíblia tem apenas 6.000 anos e não narra nada sobre dinossauros, a justificativa dos cristãos para essas ossadas de dinossauros é que esses fósseis foram colocados pelo diabo para confundir os filhos de Deus. Olha que absurdo, né? Confundir. É aquela coisa da falácia, tentar achar uma justificativa, uma desculpa para alguma coisa. Aqui eles procuram uma desculpa no diabo, né? Que é outra fantasia bíblica. O diabo nem existe lá no Antigo Testamento, veio passar a existir no Novo Testamento, né? Então ali eles agora tentam justificar para justificar o injustificável. Justificam com o quê? Com falácia. Essa é a famosa falácia. Você sabia, cristão, que Deus só cura doenças que podem ser fingidas, como é o caso das doenças que vemos ser curadas nas igrejas aí, né? O pessoal aí
tá lá, os pastores lá, naquelas curas milagrosas lá e tal, tudo doença fingida. Porque a gente não vê eles curar, por exemplo, síndrome de Down, AIDS, amputados, paraplégicos, tetraplégicos, câncer terminal, anão, cego ou corcunda. Muito pelo contrário. Todo esse pessoal que tiver algum defeito, que tiver algum problema físico, ele não é aceito na presença de Deus. Sabia disso? O seu Deus bíblico, o seu Senhor, não aceita quem tiver qualquer tipo de defeito. São coisas bem banais. Você vai ver agora em Levítico capítulo 21, 18. Diz o seguinte: pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegarão ao Senhor, como um homem cego, coxo, ou de nariz chato, ou membro demasiadamente comprido, ou homem que tiver pé ou mão quebrados, ou corcunda, ou anão, ou tiver defeito no olho, ou sarna, ou impinge, ou tiver testículos mutilados. Veja aí, nenhum desses aqui pode se chegar na presença do Senhor, no caso o seu Senhor cristão. Bem interessante aqui, pessoal. Você sabia que unicórnios são mencionados 9 vezes na Bíblia? A Bíblia não menciona dinossauros, mas menciona unicórnios 9 vezes. Enquanto que gatos que já eram mencionados no Antigo Egito, tá? Não são citados uma única só vez na Bíblia. Sabia disso? Uma única vez não é citado gatos na Bíblia. No entanto, unicórnios são citados 9 vezes na Bíblia. Que coisa, né? Você sabia, cristão, que o Deus bíblico não aceita anões no céu, como está em Levítico, que eu falei anteriormente, né? Não aceita anão, não aceita corcunda, até problema de pele ele não aceita, né? Na presença dele. Você sabia, cristão, que em Gênesis 22, 2, Deus manda a Abraão sacrificar seu único filho, preste atenção, único filho, né? E você não passou batido dessa, né, cristão? Leia bem sua Bíblia. O Deus bíblico manda sacrificar seu único filho. Segundo a Bíblia, isto foi para testar a fé de Abraão. Aqui vem uma questão da onisciência, né? Quem testa alguém, quem é onisciente, sabe das coisas antes de acontecer, então não precisaria testar. Quem testa somos nós humanos que não sabemos o resultado final daquilo que estamos querendo saber, não é verdade? Então aqui o Deus bíblico quer saber e precisa testar Abraão. Sem contar aqui que, além disso, ele esqueceu, além de esquecer da sua onisciência, ele esqueceu também, ele perdeu a memória, né? Na realidade, ele perdeu a memória, né? Porque ele esqueceu que Isaac não era o filho único de Abraão. O Isaac não era o filho único. E pior ainda, ele não era o primogênito, tá? Porque 15 anos antes já havia nascido Ismael. Tá entendendo? Então o Deus bíblico aqui, ele não só perdeu a sua onisciência, como ficou esquizofrênico, tá? Ele achava que o Isaac era o filho primogênito de Abraão e filho único, quando que Abraão já tinha Ismael 15 anos antes e era o primogênito. Então quem deveria ser sacrificado seria, obviamente, o Ismael. Então o Deus bíblico aqui, mais uma vez, que mancada, hein, Deus? Você sabia, cristão, que Jesus disse, quando adoecer, fique em casa orando e o Senhor o levantará? E então, cristão, isso está onde? Tiago, capítulo 5, 15, para você conferir, tá? Então, logicamente, cristão, você está sendo muito incoerente quando você adoece e corre para onde? Para um hospital, para um posto de saúde, né? Uma clínica para fazer exame, né? Para um médico, para a medicina. Quando na realidade deveria correr para a igreja, né? Para o pastor, para o padre, para a casa do Senhor. Porém, ainda assim é contrário, porque o Jesus bíblico disse a você, sabe o quê? Você que segue ele, quando adoecer, fique em casa orando, e o Senhor o levantará. Faz o teste, cristão. Prova que tem fé. Você sabia que o Deus bíblico matou milhares de seres humanos, homens, mulheres, crianças, idosos, gestantes e todos os animais inocentes. Mas segundo os cristãos, se uma mulher fizer um aborto, ela deve queimar no inferno. Veja aí que hipocrisia do cristão, né? O Deus bíblico dele matou mulher gestante, matou crianças, idosos, tudo no dilúvio. Matou todos. E mandava matar também, né? O pessoal ali quando invadia, o Josué e tal, entrava ali nas cidades ali, matava, exterminava tudo, né? Deixava só no terra batida mesmo, sabe?
E aí o cristão vem e diz que a mulher que cometeu aborto deve queimar no inferno. Primeiro que inferno é sepultura, tá? Todos nós temos que ir para o inferno porque fatalmente iremos morrer um dia, tá? Então, inferno é sepultura, essa questão do inferno aí, lago de fogo, já expliquei em outros vídeos, é tudo um má entendimento aí para impor medo nas pessoas, assim como o diabo também, né? Também o diabo também não existe, também é outra criação, né? Colocada ali para amedrontar as pessoas. Você sabia, cristão, que o Deus bíblico irou-se porque a terra estava cheia de violência? O dilúvio estava cheia de violência. Então ele matou todos os seres vivos para tornar o mundo menos violento, como está em Gênesis capítulo 6, do versículo 11 ao 13. Porém, o dilúvio, após o dilúvio, toda a violência, inclusive em nome dele, praticada por seus servos, como Abraão, Moisés, Josué, Davi, Salomão e tantos outros, toda a violência continuou, voltou. O dilúvio não resolveu coisa nenhuma, aí provando mais uma vez a onisciência dele, né? Porque o Deus deveria saber que matando todos os seres vivos da terra, poupou apenas a família de Noé, aquilo não resolveria o problema da violência, como de fato não resolveu. Após o dilúvio, voltou toda a violência à terra. A mesma coisa acontece com o tal do mito Jesus criado lá nos concílios, a fantasia plagiada, tá? Onde vem para salvar os pecados da humanidade, pagar pelos pecados da humanidade e tal, e que não resolveu nada do mesmo jeito, tá? A violência continua aí, o ser humano continua violento e mal do mesmo jeito, tá? Pois é, você sabia que ao sair da arca, Noé, cheio de gratidão, ergueu um altar e ofereceu a Deus uma oferenda em sacrifício, como está em Gênesis 22? Veja que absurdo, né? E este Deus aqui, vou mostrar mais na frente, que ele é o Deus que primeiro pede para erguer altar para ele e depois diz que não habita em templos feitos por mãos de homens, como eu vou mostrar aqui, tá? Então esse Deus aqui, ó, veja só, ele bota milhares de animais, que já é um absurdo, né? Dentro de uma arca, em um texto bíblico lá na Gênesis ele diz que é um casal, depois ele diz que são sete de cada espécie, né? Então coloca tudo isso dentro de uma arca que um velho carquético centenário conseguiu construir e colocar esses animais tudo lá dentro, né? E passou-se muito tempo esses animais lá dentro, né? Carnívoro junto com um herbívoro e ninguém sabe como. Essa maluquice toda que só criança consegue acreditar, tá? Só criança. Por isso que eu digo que o cristão tem um pouco de esquizofrênico e criança, né? Mas, veja só, aí o Noé agora tira os animais da arca, que salvou, né? Que se perpetuasse a espécie, né? Para que não fossem extintos. E ele ergue um altar agora, em gratidão, e sacrifica os animais que acabaram de salvar. Isso chama-se o churrasco de Noé. É um absurdo, né? É uma loucura total a Bíblia. Você sabia, cristão, que Deus amaldiçoou a serpente a rastejar, como está em Gênesis capítulo 3:1? A pergunta que eu te faço é o seguinte. Antes de Deus amaldiçoar a serpente a rastejar, ela quicava? Ela andava? Ela tinha pernas? Não sei, né? Aí só o Deus bíblico com a sua maluquice pode explicar. Você sabia, cristão, que Deus não é onisciente, como está em Provérbios capítulo 15:3, que diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Aqui ele está mostrando uma onisciência, onipotência, onipresença, né? Aqui é uma onipresença, está em todo lugar, então ele está presente em todos os cantos, todos os lugares, né? Porém, em Gênesis capítulo 9 diz o seguinte: mais tarde o Senhor perguntou a Caim: Caim, onde está Abel, seu irmão? Caim respondeu: não sei, acaso sou guarda do meu irmão? Aqui o Caim deu uma resposta brava, né? Para o Deus bíblico. Eu acho que o Deus bíblico deve ter ficado pé da vida. Mas também está mostrando aqui que ele não é onisciente, porque ele pergunta a Caim onde está Abel. Ele não sabe onde está Abel. A mesma coisa se repete aqui na Gênesis 3:8, que diz o seguinte: chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Adão, onde estás? Adão, onde estás? E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim pela virada do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Perdão. Mais uma vez, o Senhor aqui não sabia onde estava Adão. O interessante é que neste momento aqui, da mitologia, só existia Adão e Eva. Duas pessoas na Terra, né? Segundo a lenda bíblica.
e Adão não conseguiu achá-los. Adão não, Deus não conseguiu achá-los. Adão e Eva esconderam-se entre as árvores do jardim do próprio Deus, que passeava no jardim. E perguntava a Adão, onde tu estás? Cadê a onisciência do Deus? Eu te pergunto. Você sabia que Deus mentiu e a serpente falou a verdade? Muito bem, isso é certo. Veja só. Gênesis capítulo 17. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Isso disse o Senhor Deus a Adão e a Eva, né? Da árvore do conhecimento não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Porém, veja o que diz a serpente em Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. E de fato, Adão e Eva comeram o fruto e não morreram. Não morreram, continuaram vivos e viveram por muitos anos, tá? Centenas de anos. Você sabia, cristão, que o Deus bíblico pede para erguer um altar para ele e depois diz que não habita nesse altar? Aquilo que eu lhe falei, agora eu vou te mostrar. Ó. Êxodo, isso vale até para os cristãos, os católicos, os evangélicos, que vivem socados dentro de um templo dizendo que é a casa de Deus, né? Vou te provar que não é, porque ele próprio mesmo aqui diz que não habita em templos feitos por mãos de homens. Quer ver? Ó? Agora em Êxodo 20:24 diz o seguinte, façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem os meus holocaustos e as suas oferendas de comunhão, as suas ovelhas e seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Então aqui ele pediu para erguer um altar, né? Vemos agora em Atos capítulo 7, 48, que diz o seguinte, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. E também diz em Atos capítulo 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tá? Jeremias capítulo 7 também diz, não confiem em palavras enganosas que dizem, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Não confiem em palavras enganosas que dizem, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Viu aí? Ele não habita e diz que são palavras enganosas, viu, cristão? Você sabia, cristão, que o Deus bíblico pede holocausto e sacrifícios e depois nega ter pedido holocaustos e sacrifícios, como está em Êxodo 24. Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e suas oferendas. Porém, em Jeremias capítulo 7, 22 diz, quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Tá? Então, vou repetir. Quando te tirei do Egito, os seus antepassados, nada lhes falei, nem ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Então, ele nega ter pedido sacrifício. Mas aqui, você vê aqui que em Êxodo 20, 24, ele pede sim. Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e suas oferendas. Viu aí? Deus é todo contraditório. E só para encerrar, o crente diz que o Deus é um só, né? Você diz, Deus é um só, Deus é único, né? Você se engana redondamente porque você não conhece a história das religiões, né? Só na Índia, no hinduísmo, 330 milhões de deuses, tá? Você não sabe nada de religião, cara, crente. Porém, o crente diz que só existe um Deus só, né, crente? Como está agora em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35, diz, há somente um Deus, concordando com você, né? Isso em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35. Porém, em Êxodo, capítulo 15, 11, diz, há vários deuses. Na realidade, dentro da própria Bíblia existem vários deuses, né? São os Baais, né? Os senhores, né? São vários. Mas, tirando o Deus hebreu, né? Que era uma sociedade politeísta, tá? Essa sociedade dos hebreus só passou a ser monoteísta a partir de Abraão e Moisés, tá? Adorar um só Deus. Mas todas as sociedades, tirando ali, lá no zoroastrismo, né, na Pérsia, e também com o faraó Akhenaton no Egito, a grande maioria, todas as outras religiões que se tem conhecimento eram
politeístas, ou seja, eram panteões que adoravam vários deuses. E o povo hebreu adorava, sim, vários deuses. Passou a adorar um, repito, a partir de Abraão, né? Ali atrás da sua terra prometida, que já eram de outras pessoas, né? Então ele foi lá e matou e tomou, em nome desse Deus, agora Deus único dele, né? O Javé, o Yavé, o Elohim, né? E depois com Moisés. E aí se seguiu todas as atrocidades que vêm, né? Eu costumo dizer que a religião dos semitas é a mais violenta que existe na face da terra, tá? De todas as religiões da face da terra, as semitas são as piores que tem, as mais violentas. Você vai dizer, não, mas o islamismo é semita, meu amigo. O islamismo vem do mesmo Deus de Abraão, tá? Tanto o Islã como os judeus, o livro sagrado dos judeus, a Torá, o livro sagrado dos cristãos, a Bíblia, e o livro sagrado dos muçulmanos, é o Alcorão. Todos três descendem de um só Deus, que é o Deus de Abraão. Tá ok, amigos? Agradeço pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.